Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui, professora Tainara Tomás, e sejam bem-vindos ao nosso workshop online SBV no Adulto mais uso do DEA. Lembrando que esse workshop ele é oficial do IBRAP, tá? Nossa palestra, e a certificação é opcional. Caso você queira adquirir o nosso certificado, é só clicar no linkzinho aqui embaixo, vai te direcionar para uma página na Hotmart e lá você escolhe a melhor forma de pagamento. O valor do nosso workshop é R$10 para quem quiser adquirir o certificado. Então, deixa de conversa, vamos embora para o nosso curso. Essa palestra ela faz parte do programa de multiplicadores do bem do IBRAP e a gente tem aqui o nosso plano de aula. Vamos falar sobre 3 grandes tópicos: os conceitos fundamentais de suporte básico de vida, vamos falar sobre o uso do DEA e também como realizar o SBV em adultos. Começando com os nossos conceitos fundamentais, vamos entender a base para falar sobre reanimação cardiopulmonar em adultos. Primeiro, qual é a missão dos multiplicadores do bem? Por que a gente realiza essas palestras com tanta frequência? Para que a gente possa ajudar a contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. O que isso quer dizer? Que em muitos dos casos, principalmente fora do ambiente hospitalar, as pessoas elas acabam evoluindo a óbito porque não tem alguém na hora que saiba como realizar o atendimento inicial. Então, a nossa ideia aqui é descentralizar essa informação. Por quê? Porque tempo é vida. A partir de 4 minutos, quando a pessoa se encontra em parada cardíaca, os órgãos nobres dela começam a sofrer dano. A partir do 4º minuto, a cada 1 minuto seguinte, a gente tem menos 10% de chance de sobrevida. Então, por isso é importante que a gente descentralize as informações sobre SBV, que a gente fale para todo mundo sobre a nossa missão e multiplique esses 4 passos que você vai aprender hoje. Que passos são esses, Thay? O passo número 1, aprender a reconhecer precocemente uma PCR. Depois, pedir ajuda de forma adequada. Fazer também uma RCP de altíssima qualidade e utilizar o DEA assim que ele estiver disponível. O que é essa PCR afinal? É quando eu tenho um paciente ou uma vítima que se encontra com uma ausência de pulso e sem a respiração, tá? Isso vai acabar levando alguns danos para os órgãos ali daquela vítima. Então, quando a pessoa ela não tem pulso e ela não respira, eu digo que ela se encontra num quadro de parada cardiorrespiratória. O coração, numa PCR, ele vai assumir 4 ritmos. Não necessariamente quer dizer que ele está literalmente parado. Ele pode estar em 2 ritmos elétricos desorganizados, que são a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular. Esses 2 ritmos, o coração está batendo totalmente errado, na taquicardia ele está batendo muito mais rápido do que o normal e na fibrilação ele nem consegue realizar uma contração completa. Esses 2 ritmos são problemas elétricos no coração. Então, é o nosso ponto lá no coração que gera o impulso cardíaco que precisa ser reorganizado. Por isso que eu administro DEA quando é reconhecido esses 2 ritmos. Já a sistolia e a atividade elétrica sem pulso não tem indicação de DEA. Por quê? Porque na sistolia eu não tenho um ritmo, ou eu tenho um ritmo muito mínimo que não é de origem elétrica do coração. Assim como na atividade elétrica sem pulso, eu tenho um ritmo até que ok, porém eu não tenho muitas das vezes sangue na vítima. Então, mesmo que o coração esteja batendo corretamente, não vai gerar pulso porque não tem sangue. E aí não tem essa indicação de administrar o choque, né? Indicação de usar o DEA. Então, quando que eu uso o DEA? Quando o aparelho identificar taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Mas fica tranquilo, que o DEA faz isso automático para você. Da onde que a gente tira as referências para criar, né, nossas rotinas de atendimento? Através de protocolos. E aqui no Brasil a gente tem o nosso protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é baseado no protocolo da American Heart. Mas também a gente consegue através da IUCOR. A IUCOR é um comitê internacional sobre ressuscitação ou reanimação cardiopulmonar. Então lá vocês vão ter vários e vários protocolos. Protocolo norueguês, protocolo europeu, tá? Então vale a pena
dar uma lidinha nos outros protocolos e ver como que fora do Brasil isso ocorre na hora de fazer o atendimento de SBV. Lembrando que o princípio vai ser sempre o mesmo, mas a preferência vai mudar de acordo com cada região, tá? Então, a gente vai ter como grande base a cadeia de sobrevivência da American Heart. Essa cadeia tem a intra-hospitalar, que é para dentro do hospital, e a extra-hospitalar, que é para ser usada fora do hospital. A intra-hospitalar é essa que começa com a lupa. Lupa de quê? De vigilância e prevenção. Então, dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que prevenir que esse paciente entre no APCR. Eu tenho que vigiar para, antes dele chegar em algum quadro que possa levar uma parada cardíaca, eu já fazer uma interferência. Se caso ele venha ter um APCR, eu preciso acionar a equipe muito rápida e solicitar um carrinho de parada. Depois, fazer uma compressão de altíssima qualidade, usar o DEA se indicado, fazer os cuidados pós-PCR e ali aquele auxílio na reabilitação daquela vítima, né? Nos cuidados pós-alta. Se for fora do ambiente hospitalar, aí a gente começa com a cadeia, onde tem uma mãozinha com o telefone. Eu não consigo prever que alguém vai ter uma PCR, porém eu consigo acionar o socorro muito rápido, fazer excelentes compressões, usar o DS disponível, que essa vítima seja levada o quanto antes para um ambiente hospitalar especializado, que ela tenha os cuidados pós-PCR e que ela tenha esse acompanhamento pós-alta, né, que é muito importante para que ela não volte a ter uma outra parada cardíaca pelo mesmo motivo. Então, a gente tem essas duas cadeias, tá? Elas são atualizações. Até um tempinho atrás, elas não tinham esse elo de reabilitação, tá? Hoje a gente já tem, para justamente fazer esse acompanhamento pós-alta da vítima, né? Para que ela não volte a ter uma nova PCR e também acompanhar essas sequelas que acabam vindo de uma parada cardíaca. Então, de novo, para que a gente fala tanto isso e por que a gente quer simplificar essa cadeia? Para ajudar a contribuir, né, para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. Então, para que tenha alguém, sempre que possível, ao lado de uma vítima num quadro de PCR, para que ela não vire uma estatística, né? Então, que passos são esses? De novo, reconhecer precocemente uma PCR, pedir ajuda de forma adequada, iniciar um RCP de altíssima qualidade e utilizar o DEA assim que ele estiver disponível. Então, vamos começar a destrinchar cada um desses passos. O que fazer dentro de cada um deles, tá bom? Então, o primeiro, a gente vai lembrar como fazer uma boa avaliação inicial, mais um pedido de ajuda. Qual é a melhor técnica para fazer uma compressão, dispositivos de ventilações e como realizar esse atendimento em equipe. Quem é adulto? Para quem que esse workshop é voltado? As vítimas que a gente vai considerar adulta é as vítimas que estiverem do início da puberdade ao fim da vida. Então, vai entrar aí desde os adolescentes até os idosos. Nessas vítimas, a principal causa de PCR é cardiogênica, doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o AVC. Então, são coisas que eu preciso ficar atento, né? Porque a gente sabe, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que no Brasil eu tenho uma morte a cada 90 segundos por doenças cardiovasculares. Então, a gente precisa levar esse conhecimento de SBV para todos os cantos, para que sempre que aconteça uma morte dessa, fora do ambiente hospitalar, alguém saiba como agir. Então, esse é o nosso algoritmo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso alguém queira baixar, tá? É gratuito. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre ele de uma forma mais simplificada. A avaliação inicial e o pedido de ajuda. Como realizar? Primeira coisa, ao chegar no local do acidente, eu preciso ter certeza que está segura a cena, que não tem nenhum risco para me oferecer. Aí sim eu vou me ajoelhar ao lado da vítima, tocá-la na região dos ombros e chamá-la em voz alta. Senhor, senhor, senhora, menino. Se caso essa pessoa não responda, eu vou pedir ajuda. E aí eu vou pedir para quem estiver próximo de mim ligar para o 92 e trazer um DEA. Ou se eu estiver sozinho e com a vítima, eu vou colocar meu telefone no Viva Voz, vou ligar para o 92 e dou continuidade ao atendimento, que seria verificar se essa vítima respira e se eu sou profissional da área da saúde treinado, eu verifico se essa vítima tem pulso. Quanto tempo que eu vou fazer essa verificação? Entre 5 a 10 segundos, tá bom?
a gente vai ter algumas leis de Newton trabalhando sobre as nossas compressões cardíacas. A primeira dela é a lei da inércia. Um corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Um coração em PCR tende a permanecer em PCR, a não ser que você faça alguma coisa, tá? E aí a gente vai ter a questão da força. Se eu usar muita força, se eu usar pouca força, a minha compressão não vai ser eficaz. E toda ação vai ter uma reação. Eu preciso fazer boas compressões para que eu dê a maior possibilidade de sobrevida para essa vítima. Novamente, boas compressões não quer dizer que a minha compressão consiga substituir o que o coração faria normalmente de forma natural. Não, mas a minha compressão, mesmo não sendo nem próxima do que o coração faz naturalmente, é melhor do que a vítima em PCR sem receber compressão nenhuma, tá bom? Como que vai ser realizar essa manobra? Primeiro eu vou colocar os dedos entrelaçados e vou posicionar minhas mãos, cotovelos e ombros bem esticados, fazendo um ângulo de 90 graus com a vítima, colocando essa região que vocês chamam de calcanhar da mão no centro do tórax, se afastando ali do processo tifoide, tá? Do externo e também da fúrcula da incisura jugular lá em cima também. Então é bem ali na linha mamária, mais ou menos. Qual é a força que eu vou aplicar? Uma força que eu consiga fazer uma profundidade nesse tórax entre 5 a 6 centímetros. E eu preciso manter um ritmo de compressão de 100 a 120 compressões por minuto e aguardar o retorno do tórax a cada 2 compressões. Porque se eu só comprimir muito forte ou muito fraca, não vai ser eficaz, e tendo em vista que a compressão melhor possível já não segue o que o coração faria natural. Então eu preciso me adequar a essas técnicas para fazer o melhor possível para aquele coração que está em PCR. Então, cotovelos, mãos e ombros alinhados, fazendo um ângulo de 90 graus com a vítima, uma força de 5 a 6 centímetros de profundidade, numa velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Como que eu vou fazer a ventilação? A ventilação eu posso usar o boca a boca, a pocket mask ou o BVM, que vocês conhecem como ambu. Em todos eles, eu vou fazer dois movimentos insuflatórios. Então, vou insuflar ou seja, empurrar o ar uma vez, depois empurrar o ar para dentro da vítima de novo, mais uma vez. No boca a boca, eu tenho que fechar o nariz e levantar o queixo da vítima quando eu for fazer a insuflação. Na pocket mask, a própria máscara vai pegar a região do nariz, então em uma mão eu pressiono a máscara no rosto e a outra mão eu elevo o queixo da vítima, e com o ambu do mesmo jeito. Com uma mão eu pressiono a máscara no rosto da vítima e com a outra mão eu vou fazer a insuflação, né, usando a minha bolsa. É importante que no momento da ventilação eu olhe para o tórax para ver se está tendo elevação, tá? Porque se eu estou colocando ar para a vítima, né, se estou fazendo aí um movimento de ventilação, a vítima precisa mostrar que esse ar está chegando até os pulmões, beleza? No atendimento em equipe, simples. Se tiver outra pessoa para me ajudar, a cada vez que eu fizer 30 compressões, essa pessoa realiza 2 ventilações. E aí pode ser 2 ventilações ali no caso com ambu. Se não estiver fazendo ventilação, são 100 a 120 compressões por minuto. Sendo que eu só troco de função quando eu completar 2 minutos. Então, eu vou fazer algo em torno de 200 a 240 compressões antes de trocar de lugar com a outra pessoa. Mas, se tiver como ventilar, a cada 5 ciclos ou 2 minutos, eu inverto de função. Eu que estava comprimindo passo a ventilar, a pessoa que estava ventilando passa a comprimir e a gente continua nisso de novo. Quando que para de comprimir, tá? Se a vítima apresentar sinal de melhora, então se ela tossir, se ela se mexer, se ela abrir os olhos, acordar, se o socorro especializado chegar, se o local ficar inseguro, se o time lá da regulação que está falando comigo pedir para que eu pare de fazer a compressão ou se eu entrar em exaustão, beleza? Quando você é um profissional treinado, você consegue identificar pulso. E aí você consegue diferenciar parada respiratória de parada cardiorrespiratória. A parada respiratória, a vítima tem pulso, mas ela não respira. E aí, nesse caso, eu preciso fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. E quando eu completar 2 minutos, eu preciso reavaliar
para ver se essa vítima ainda continua com o pulso, tá? Mas somente se eu tiver certeza que na minha avaliação ali eu achei pulso central, mas ela não está respirando, tá? Não tem certeza do pulso, não tem respiração, inicia a manobra de RCP. E agora a gente vai para a nossa terceira parte, que é falar sobre o uso do desfibrilador externo automático, que é o DEA. Lembrando que essa nossa aula aqui, ela ocorreu ao vivo no dia 26 de maio. E aqui é só a gravação mesmo do nosso conteúdo geral, para que vocês possam revisar e quem não assistiu ao vivo, ter também o conteúdo. O certificado da nossa aula é opcional. O link para adquirir está aqui embaixo, ele custa R$10 e você pode estar adquirindo pela Hotmart, pagando no boleto ou no cartão, tá bom? Então vamos dar continuidade. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botãozinho de se inscrever, porque todo mês tem algum tipo de curso ou workshop aqui, com um valorzinho reduzido no certificado e a participação gratuita para vocês. Então, o que vem dentro do nosso DEA, né? Então, a gente vai falar agora sobre os componentes do DEA. Existem diversos modelos de DEA. Vamos ver também o passo a passo para usar, as nossas situações especiais e como realizar o atendimento em equipe. Componentes do kit. Além do aparelho propriamente dito, dentro da caixinha vai vir as baterias do DEA, que é importante que eu fique fazendo manutenção, porque mesmo sem uso elas podem descarregar. Um par de luva, lâminas para realizar a tricotomia, compressa e um jogo de pá adulto e pediátrico. Isso é o que normalmente a gente vai encontrar dentro da caixinha junto com o DEA. Outra coisa, como que eu sei que tem um DEA no local? Através da placa de sinalização, que é esse coraçãozinho branco com um raiozinho verde. Qualquer lugar do mundo que você vê esse quadradinho, a gente tem um DEA ali naquela região, tá bom? Como fazer o uso do DEA? Primeiro eu vou colocar do lado da cabeça da vítima, que é a minha posição de segurança, porque ali eu sei que é o local onde eu vou estar mais atento. Vou ligar e vou ouvir. Ele vai pedir para que eu colhe as pás no tórax da vítima. No adulto, eu vou colar uma pá no peitoral superior do lado direito e outra no peitoral inferior do lado esquerdo. Depois que eu colar as pás, eu vou encaixar o conector e vou ouvir o que ele vai falar comigo. Ele vai falar analisando o ritmo e vai pedir para que a gente se afaste. Depois disso, ele vai dizer choque indicado ou choque não indicado. Se o choque for indicado, ele vai dizer carregando, mantenha-se afastado, pressione o botão piscando para administrar o choque agora. E aí você vai ver que o botão que tem um raiozinho de choque vai ficar piscando. E aí quando você apertar ele, você vai administrar o choque na vítima. Porém, é importante, antes de apertar o botão, ter certeza que não tem ninguém encostando nesse paciente, tá bom? E se ele falar choque não indicado? No choque não indicado, ele vai pedir imediatamente que a gente reinicie a RCP, tá? Então, lembrando, no adulto é uma pá no lado direito superior, outra no lado esquerdo inferior, mas a própria pá do DEA, ela vem um desenhozinho ali, mostrando aonde devemos colocar. Situações especiais para o uso do DEA. A gente vai ter a situação do tórax peludo. O DEA, ele tem uma colinha adesiva embaixo. Então, se o tórax estiver muito peludo, ele não vai colar muito bem na pele. E aí eu vou usar aquela lâmina para tricotomia e vou retirar o pelo só ali na região onde eu vou colar a pá. O mesmo serve para o tórax molhado. Mesmo que a vítima esteja toda molhada, não preciso secá-la por inteiro. Eu vou secar só no local onde eu vou colocar a pá e aí eu coloco a pá no lugar. Se tiver uma cicatriz de marca-passo ou se eu estiver vendo um marca-passo, eu vou medir ali de 3 a 4 dedos abaixo da cicatriz e aí eu vou colocar a minha pá do DEA. Se tiver emplaste medicamentoso, eu preciso remover, se possível, o emplaste medicamentoso para poder colocar a pá. Eu não posso colar a pá do DEA em cima de emplastes medicamentosos. E em crianças a gente tem a pá pediátrica, tá? Que ela tem uma carga aí, um redutor de carga, e o posicionamento da pá pediátrica também é diferente. Normalmente ele é antero-posterior. Mas para a pediatria, logo mais aqui no nosso canal, a gente vai ter só o suporte básico em pediatria para a gente pegar essas diferenças aí, porque eu tenho lactentes e eu tenho as crianças propriamente ditas,
que são aí utilizações, né, de SBV de forma diferente. Mas no geral é isso. O próprio kit vai vir com os equipamentos para que eu consiga lidar diante das situações especiais. Como é que eu vou fazer o atendimento completo agora com DEA? Vamos lembrar tudo que a gente aprendeu. Primeiro, reconhecer a PCR precocemente. Uma vítima que desmaia do nada, eu chamo, ela não responde, eu olho para o tórax, ela não respira. Aí eu preciso pedir ajuda. Como que é o meu pedido de ajuda? Se eu estiver sozinha, eu ligo para o 92 do meu celular, boto no Viva Voz e vou ver se a vítima respira. Se tiver com alguém, peço para essa pessoa ligar para o 92, trazer um DEA e eu vou lá ver se a vítima respira. Como que eu faço a RCP? Eu entrelaço meus dedos, coloco no centro do tórax, com braços e ombros e cotovelos esticados, fazendo um ângulo de 90 graus com a vítima. Vou fazer uma compressão que tenha uma profundidade de 5 a 6 centímetros e manter um ritmo de compressão de 100 a 120 compressões por minuto, sempre com cuidado para deixar o tórax retornar. Se eu puder fazer ventilações, a cada 30 compressões eu faço 2 ventilações nessa vítima. Se eu estiver no atendimento em equipe, a cada 30 compressões, a outra pessoa faz 2 ventilações. Quando a gente completar 5 ciclos desse ou 2 minutos, a gente troca de posição. O DEA chegou. Liga, coloca do lado da cabeça da vítima, escuta as orientações. Se ele disser choque indicado, certifica que todo mundo se afastou da vítima antes de você apertar o botão do choque. Se ele falar choque não indicado, ele vai pedir que você reinicie imediatamente as manobras de RCP. Relembrando que a nossa missão é contribuir para zerar as mortes por PCR não assistidas adequadamente. Ou seja, para que a cada momento que tiver uma vítima em PCR fora do ambiente hospitalar, quem esteja do lado dela saiba o que fazer. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 90 segundos uma pessoa morre no Brasil por doença cardiovascular, que a gente viu aqui, que é a principal causa de mortes, ou a principal causa, né, de PCR em adultos. Eu espero que você possa ser a mudança que deseja ver no mundo, tá? Que você também tenha gostado muito do nosso workshop. Comenta aí embaixo se você gostou ou não. Não esquece de deixar o like, compartilhar para todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever. No link logo abaixo tem as informações para você adquirir o certificado, que é opcional, valor de R$10, lá pela nossa plataforma da Hotmart. E também tem o nosso protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia para download gratuito, caso você deseje. Então eu vejo vocês no nosso próximo workshop online.